Quem está cuidando de quem cuida? Vivemos dias em que muitos cristãos conhecem seus direitos dentro da igreja, mas poucos reconhecem seus deveres. Esperam ser visitados, lembrados, aconselhados, abraçados e preocupados. Porém, raramente perguntam como está o pastor, como está a sua esposa, como está a família que Deus colocou para cuidar de nós. Criamos uma cultura onde o pastor precisa estar disponível 24 horas por dia. Se atende, é obrigação, se visita apenas cumprir o seu papel, se aconselha, fez o mínimo. Mas basta uma ligação não atendida, uma visita que demorou, uma mensagem que não chegou para que surjam críticas, julgamentos e até acusações. Esquecemos que o pastor não é um onipresente, ele não é Deus. O Senhor nunca chamou homens para substituí-lo, chamou homens para servi-lo. Muitos exigem do pastor uma perfeição que eles mesmos nunca conseguiram oferecer a Deus. Esperam que ele conheça todos os problemas, esteja presente em todos os momentos, resolva todos os conflitos e ainda mantenha um sorriso no rosto, como se nunca enfrentasse suas próprias batalhas. Mas a Bíblia nos mostra outra realidade. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 28, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Paulo carregava um peso espiritual enorme e ele sofria pelas igrejas, orava por elas, chorava por elas e ainda assim, muitas vezes era criticado pelas próprias pessoas que servia. O ministério sempre foi acompanhado por amor, mas também por lágrimas. Muitos não imaginam quantas noites um pastor perde em oração por famílias da igreja. Quantas vezes ele deixa seus próprios problemas para ouvir os problemas dos outros. Quantas vezes sua esposa precisa abrir mão do marido porque ele está atendendo alguém em crise? Quantas vezes os filhos aprendem desde cedo a dividir seus pais com a congregação inteira? E assim mesmo, quando alguma expectativa não é atendida, rapidamente surgem as reclamações. A palavra de Deus diz em Hebreus 13:17, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com a alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Observe que esse versículo não foi escrito para proteger o pastor, foi escrito para proteger a igreja. Quando um líder serve com alegria, toda a igreja é fortalecida. Mas quando ele serve debaixo de constante desânimo, crítica e peso excessivo, toda a congregação sofre. Infelizmente, muitos líderes estão adoecendo emocionalmente. Há pastores enfrentando ansiedade, depressão, síndrome de burnout e profundo esgotamento espiritual. Muitos continuam pregando enquanto por dentro estão quebrados. E suas esposas, que tantas vezes sustentam a casa, o ministério e a família em silêncio, também carregam cargas que quase ninguém vê. A esposa do pastor não é apenas a mulher do pastor. Ela é uma serva de Deus, uma mulher que sente, chora, enfrenta dificuldades e também precisa de oração, amizade e cuidado. Talvez seja a hora de a igreja inverter a pergunta. Em vez de perguntar por que o pastor não veio me visitar, pergunte, pastor, posso orar pelo Senhor? Em vez de reclamar, ninguém lembrou de mim, pergunte, como posso ajudar na obra de Deus? Em vez de esperar apenas receber, aprenda também a servir. A igreja de Cristo não foi construída sobre consumidores de cuidados, mas sobre discípulos que carregam as cargas uns dos outros. Gálatas 6:2 vai nos dizer assim, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Essa responsabilidade também inclui aqueles que Deus levantou para cuidar do rebanho. Honrar um pastor não significa colocá-lo em um pedestal. Significa reconhecer seu trabalho, respeitar sua humanidade e interceder por sua vida.
A Bíblia ainda declara em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, os presbíteros que lideram bem sejam considerados merecedores de dobrados honorários, especialmente os que se afadigam na palavra e no ensino. A honra começa com respeito contínuo, com oração e se manifesta através do cuidado. Que a igreja nunca se esqueça de que seus líderes não são anjos, eles são homens e mulheres chamados por Deus, mas sujeitos às mesmas dores, limitações e lutas que qualquer cristão. Se queremos pastores fortes, precisamos ser uma igreja que ora. Se queremos famílias pastorais saudáveis, precisamos aprender a cuidar delas também. Porque uma igreja madura não apenas recebe cuidado, ela também cuida de quem Deus escolheu para cuidar dela. Que Deus nos dê um coração mais sensível, mais grato e mais comprometido com aqueles que velam por nossas almas. Antes de cobrar, ore. Antes de exigir, honre. Antes de criticar, estenda a mão. Afinal, quem cuida também precisa ser cuidado.